Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, apresentador desse podcast que está começando agora. É mais um episódio do Sempre Cuidando. Esse é o videocast do Sempre Cuidando, programa de cuidado e suporte ao paciente da CEV do Brasil, para ajudar você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica e gostaria também de começar a prevenir os riscos cardiovasculares. Esse ano, você está acompanhando aqui, a gente está recebendo mais uma vez profissionais que são extremamente qualificados, estão tirando todas as dúvidas sobre hipertensão, diabetes, angina, insuficiência cardíaca e doença venosa crônica. Além disso, a gente também tem dicas importantes para você ter hábitos mais saudáveis, para melhorar a sua qualidade de vida. Programa completo aqui no YouTube. Você também pode ouvir os episódios no seu serviço de streaming de música e áudio preferido. Pode acompanhar também as pílulas nas nossas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando que você vai encontrar tudo isso nesses canais também. Esse mês a gente fala sobre insuficiência cardíaca. Doença importante, atinge cerca de 3 milhões de brasileiros, pode causar mais mortes e mais hospitalizações do que vários tipos de câncer. Para falar sobre tudo isso, para ter informação útil sobre esse importante tema, quem está conosco, Dr. Flávio Brito. Bem-vindo, doutor cardiologista, sabe muito sobre esse assunto. Alegria ter o senhor aqui, doutor. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer estar participando com vocês de um projeto tão informativo, tão importante para a população brasileira. Exatamente, porque tem uma abrangência muito grande quando a gente fala de insuficiência cardíaca, mas existem também muitos pontos de interrogação sobre o que de fato é esse problema, não é, doutor? Sem dúvida. A insuficiência cardíaca, pela gravidade e pelos prejuízos que ela traz ao paciente e à sociedade, Fernando, ela precisa ser mais valorizada como um problema de saúde pública. Por que eu digo prejuízo ao paciente? Porque ela é extremamente sintomática e para o sistema de saúde, porque ela é extremamente custosa para os nossos hospitais públicos ou privados. Os pacientes perdem cidadania, perdem dias de trabalho. Isso traz um custo social muito grande. E a insuficiência cardíaca tem um grau de letalidade, se não tratada adequadamente, se não diagnosticada adequadamente, que suplanta até alguns tipos de câncer. Então, eu acho que a gente precisa olhar a insuficiência cardíaca como um problema muito importante na saúde pública brasileira e mundial. Em alguns momentos, o diagnóstico pode ser difícil, doutor? Sim. Por que a gente diz que o diagnóstico pode ser difícil, Fernando? Porque os sintomas, eles às vezes mimetizam outras doenças. Então, por exemplo, o paciente, a marca principal do sintoma da insuficiência cardíaca é a falta de ar. Então, o paciente não consegue lavar a louça sem ofegar, não consegue estender roupa no varal, não consegue carregar o seu neto. Subiu uma escada, então... Não consegue. E aí, o que vem à mente do paciente, eu tenho um problema pulmonar. Mas veja, eu não fumo, eu não tenho nenhuma doença de exposição à sílica, à fuligem. E aí, de repente, ele se depara com o aumento do volume do abdômen. A barriga cresceu, não uso mais o mesmo buraquinho, eu aperto meu tornozelo e eu começo a perceber que minhas pernas incharam. Aí fala, mas é um problema vascular. Devo ter um problema de veia ou alguma coisa está acontecendo com o meu abdômen, com o meu fígado. Então, para o paciente associar esses sintomas, que são todos de uma patologia só, não é simples. E muitas vezes ele demora para procurar o atendimento e quando ele procura, o clínico, o cardiologista e o médico em geral tem que estar muito bem treinado na identificação desses sintomas e na união de todos esses sintomas para que a síndrome da insuficiência cardíaca tenha o seu diagnóstico. Então a gente pode dizer que é quase via de regra, quando o paciente recebe o diagnóstico, ele já passou por outros especialistas, outros médicos, ele já procurou por outros nomes, outros diagnósticos? Em geral, sim, Fernando. Quando a insuficiência cardíaca se manifesta de maneira insidiosa, digamos assim, os sintomas eles são progressivos ao longo do tempo. Em geral, a gente já recebe o paciente, já passou numa UPA, já passou numa emergência, já passou com um pneumologista. Esse é o quadro da insuficiência cardíaca que se manifesta cronicamente. Existe também aquele quadro hiperagudo, Fernando, que a gente vai conversar sobre ele, que é aquele paciente que ontem não tinha nenhum problema cardíaco e acaba tendo um infarto agudo do miocárdio, uma artéria é bloqueada desse paciente, o coração entra em falência aguda, e aí é um caso muito mais específico, muito mais dramático, a gente chama de choque cardiogênico, choque cardíaco, é a insuficiência cardíaca aguda. Esse paciente é um paciente de UTI, de terapia intensiva, que nunca teve um diagnóstico e está tendo nas últimas 6 a 12 horas.
Então, é um quadro de manifestação da insuficiência cardíaca de forma aguda. Esse paciente não tem escolha, ele vai entrar por uma emergência, vai ser tratado numa terapia intensiva e, se bem tratado, as chances de sair bem são grandes. E tem sintomas parecidos com o infarto? Tem dor? Tem alguns problemas que se confundem? Sim. A grande maioria, a principal causa da insuficiência cardíaca no mundo hoje é o infarto agudo do miocárdio. O paciente sobreviveu ao infarto, foi bem tratado, ou às vezes demorou para ser tratado, ele evolui com disfunção do músculo cardíaco, né? Mas a manifestação inicial desse quadro de síndrome coronariana aguda do infarto é dor. O paciente se manifesta com dor, inicialmente dor típica, irradiando para o braço, estômago, pescoço, mandíbula, né? Muitos pacientes falam que tem uma mão fantasma segurando o braço esquerdo, ou a irradiação às vezes para os 2 dedos da mão esquerda. É uma manifestação clássica de angina típica. Aquela famosa pata de elefante no peito. Isso, Fernando. Tijolo, né? Sinal de Levine, o paciente faz esse sinal para a gente. Mas, a partir do momento que ele inicia esse sintoma, se ele não for atendido de maneira rápida e efetiva, ele começa a desenvolver a falta de ar, que a gente chama tecnicamente de dispneia. Então, ele começa a ficar ofegante. Invariavelmente, se a falência cardíaca for muito aguda, a pressão arterial desse paciente começa a cair, a frequência cardíaca começa a se elevar. É uma resposta do nosso organismo para tentar fazer com que o sangue chegue no organismo de maneira mais efetiva, e esse paciente entra na nossa emergência de maneira aguda. Então, ele teve a dor e agora ele está com uma manifestação clínica de insuficiência cardíaca aguda, falência cardíaca. Interessante, né? E se a gente perceber, né, fazer essa analogia, né, do sangue é necessário em todos os órgãos do nosso corpo e o coração como grande centro distribuidor desse líquido precioso que é o sangue, para sair com velocidade, é como se fosse uma central de emergência ali que precisa estar sempre trabalhando num ritmo intenso, né, doutor? Quando ele começa, poxa, mandei só um pouquinho para lá, só um pouquinho para cá, já estamos vendo os sinais da insuficiência. A gente tem um coração aqui, vamos pedir para fazer um foco aqui, nota 1000, grau 1000 de foco, para a gente entender como é que esse bombeamento precisa ser feito, doutor. Perfeito. Então, quando a gente coloca, imagina, essa é a imagem que vocês estão vendo, que é a imagem de ultrassom. E naturalmente o coração está seccionado aqui, a gente está vendo a parte de dentro do coração, né? Exatamente. Então, o ultrassom durante o ecocardiograma, durante a ressonância magnética também, mostra essa imagem. Então, a gente tem o lado direito do coração, o átrio direito e o ventrículo direito, o sangue venoso, o sangue ainda sem o sangue arterializado. Ele vem dos membros inferiores pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Entra pelo lado direito, aqui tem uma válvulazinha chamada tricúspide, e pela artéria pulmonar esse sangue vai para os pulmões, estariam aqui. Esse sangue é oxigenado e volta por 4 veias, chamadas veias pulmonares, para o lado esquerdo do coração. Sangue já rico em oxigênio. Átrio esquerdo, aqui tem uma válvula conhecida como válvula mitral, e aí o ventrículo esquerdo, que é a bomba mais eficaz do coração, responsável por mandar o sangue pela artéria aórtica para todo o nosso organismo. Isso aí tá tudo ok. Funcionando legal, distribuição, a logística do sangue está toda... Perfeito. Porém, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por exemplo, se a gente falar do paciente que sofre infarto agudo do miocárdio, imagine que uma das artérias dele obstruiu por uma placa de gordura e cálcio, e essa parede aqui do centro, ela perde a sua função porque ela sofre falta de oxigenação e ela morre. Em linhas gerais, a gente pode dizer que ela se tornou uma cicatriz. A capacidade contrátil do ventrículo esquerdo, ela é reduzida. Então, a capacidade do meu ventrículo esquerdo de mandar efetivamente o sangue para o organismo, ela cai. E a gente consegue medir isso no ecocardiograma ou na ressonância magnética, como na cintilografia cardíaca também, como a fração de ejeção que o ventrículo esquerdo consegue mandar para o corpo. Então, a gente mede hoje a capacidade do ventrículo esquerdo de bombear sangue por esse nomezinho, fração de ejeção, que é muito conhecida da comunidade médica, e quem possui insuficiência cardíaca também, Fernando, dá muito valor a essa porcentagem. A famosa fração de ejeção reduzida, que pode ser aguda, pode ser crônica, tem graduações, né, doutor? Perfeito. Então, hoje a gente trabalha com os pacientes que têm a fração de ejeção abaixo de 40%,
são tidos como insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que era aquele grupo, Fernando, que por conta da doença de Chagas no Brasil, a gente conhece coração dilatado. E esse termo no Brasil é... Coração de boi. Coração de boi. Minha avó tinha, o coração era muito grande, coração aumentado. Então, a fração de ejeção abaixo de 40 contempla todos esses casos. A doença de Chagas, o pós-infarto agudo do miocárdio, aqueles pacientes com doença hipertensiva que não se trataram, as cardiopatias dilatadas genéticas, todo esse grupo. Existe um outro grupo que a gente chama de fração de ejeção levemente ou moderadamente reduzido, que se situa entre 40% e 50%. Esses pacientes ou tiveram um infarto agudo que não diminuiu tanto a fração de ejeção, ou eles com a medicação e com a mudança de estilo de vida recuperaram fração de ejeção. Esse grupo entre 40 e 50 a gente ainda está estudando, Fernando. A gente não entende muito bem qual é a característica individual desse grupo. E aqueles pacientes que têm a fração de ejeção acima de 50, que a gente comentou até nos bastidores, é o coração duro que a gente vem tratando hoje, né? Coração duro. Isso não tem nada a ver com paixão, coração que não apaixona. Pelo contrário, né? É um problema sério, né, doutor? É um problema, Fernando. E o nome dessa insuficiência cardíaca, ela foi, entre aspas, descrita há mais ou menos 30 anos. A gente, para a medicina, isso é pouco tempo, né? A gente chamava isso de insuficiência cardíaca diastólica. Por que diastólica? Porque a diástole é o movimento de relaxamento do ventrículo esquerdo. A sístole é o movimento de contração. Então, quando eu aprendi a medicina, também não faz tanto tempo assim, mas a gente falava de insuficiência cardíaca sistólica, ou seja, eu tenho déficit de contração, e a diastólica, eu tenho déficit de relaxamento. Então, o que acontece no relaxamento? Imagine que um paciente tem uma doença hipertensiva, e o músculo do lado esquerdo do coração fica muito rígido. Ou o paciente tem uma doença de depósito, por exemplo, depósito de amiloide. A gente ouve falar hoje de amiloidose. Existe um depósito de substâncias no músculo cardíaco que fazem com que ele fique mais enrijecido. E aí, no momento em que ele relaxa para absorver, para receber o sangue que vem dos pulmões, ele não consegue. E esse sangue ele fica represado no átrio esquerdo, nos pulmões, e causa sintoma de falta de ar e de inchaço de membros inferiores e de aumento abdominal, que é a ascite, tal qual os pacientes que têm coração dilatado. Exatamente. Muitas variáveis, né? E quais são as causas? Já que a gente tem várias graduações nessa insuficiência, a gente também tem causas diferentes, doutor? Esse é um outro grande xadrez que o cardiologista e o clínico precisa de maior acurácia, Fernando. Decifrar. Esse é o lado bonito da insuficiência cardíaca. Por quê? Porque a gente trata, a principal causa é o que a gente comentou. Tive um infarto, o paciente sobreviveu, teve um dano muscular e eu sei esse diagnóstico. O paciente traz pra gente, doutor, fui para o pronto-socorro, tal dia, 2016, tive uma dor no peito e meu coração ficou assim. A outra causa no Brasil, doença hipertensiva não controlada. Então eu preciso controlar bem a hipertensão arterial, porque caso contrário, meu músculo fica fazendo exercício o dia inteiro, 24 horas. Terceiro, doença de Chagas. No Brasil, a gente ainda tem muitos pacientes com doença de Chagas. O Chagas ele é interessante por quê? Porque ele destrói o sistema de condução elétrico do músculo cardíaco, além de atacar as fibras cardíacas também. Além da doença de Chagas no Brasil e nos países em desenvolvimento, por exemplo, a Índia, a gente tem os problemas valvares das válvulas cardíacas que são resultado da febre reumática não tratada na infância. Então, todo mundo na família ali, poxa, eu tive muita dor de garganta, quando era criança meus joelhos incharam, a minha urina ficou espumosa, provavelmente o paciente teve um quadro de febre reumática na infância que resultou numa doença valvar na idade adulta. Hoje, com o prolongamento da vida, com o avanço das terapias da oncologia, Fernando, a gente tem também a insuficiência cardíaca causada por quimioterápicos tóxicos. A mulher que tem um câncer de mama e se trata, ela pode evoluir com esse tipo de alteração. Existem outras causas que a gente tem descoberto agora com a evolução de melhores técnicas de ressonância magnética e os testes genéticos mais abundantes na nossa sociedade. Antigamente a gente chamava, esse paciente tem uma dilatação cardíaca idiopática. Idiopática era a nossa incapacidade de fazer o diagnóstico.
quando a gente pede o teste genético, a gente tem descoberto muitas coisas. Laminopatias, doenças relacionadas à troponina, que é a fibra básica da musculatura. A gente tem a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética. A gente tem a própria amiloidose, que eu comentei que são doenças de depósito, a doença de Fabry. Então, essa é uma arte hoje saber qual realmente foi a real causa da disfunção cardíaca. E é muito interessante, até fascinante também, as conexões que existem com essa autoobservação tão necessária para todos nós, né? Aqui, nessa sequência de capítulos de podcast, é muito legal a gente falar sobre isso. O paciente tem que se observar. O senhor falou duas coisas importantes aí. O paciente relata inchaço nas pernas, espuma no xixi. O médico que tem essas informações, ele pode trabalhar melhor esse xadrez tão importante que o senhor falou, né? Isso é fundamental na ciência cardíaca, Fernando. Tanto no diagnóstico, o paciente ele ser treinado em identificar os seus próprios sintomas. Então, facilita o colega fazer o diagnóstico, mas principalmente no momento em que eu inicio o tratamento farmacológico e não farmacológico para detectar possíveis descompensações. Que ao contrário de outras patologias crônicas, a insuficiência cardíaca é uma patologia que leva o paciente ao hospital, via de regra, se ele não tiver com um tratamento otimizado e aderente a ele. Então, o diagnóstico precoce também, nesse caso, é importante, né? É fundamental. É fundamental porque a terapia, atividade física, uma dieta adequada, o tratamento farmacológico, hoje, em torno de 30% a 35% dos casos, ele é capaz de reverter a disfunção cardíaca. Então, hoje, à luz do que a gente tem de terapia, a gente fala de remodelamento cardíaco reverso ou positivo. É mais do que controlar sintoma. É trazer o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito à sua condição inicial. Que interessante. Então, vou pedir de novo mais um super foco aqui, para a gente entender que os bons hábitos podem reverter até a plástica do coração. Sim. Então, quando a gente fala da insuficiência cardíaca em si, além do ecocardiografista, via ultrassom do coração, avaliar a função, que é a fração de ejeção, ele dá para a gente o tamanho, o diâmetro do coração na contração e no relaxamento. E com a terapia, com as mudanças de hábito de vida, com a terapia farmacológica, hoje a gente consegue observar nos exames a redução das cavidades cardíacas, a melhora da fração de ejeção e mais. Pacientes que, por conta da dilatação cardíaca, têm insuficiência das válvulas, a gente consegue perceber também a redução dessas insuficiências. Então, a gente está num momento terapêutico fantástico da insuficiência cardíaca. No consultório, doutor, o paciente ele relata quais exatamente sintomas? A gente já falou, né? O paciente não consegue carregar peso, não consegue subir escada, então nem se fala. Volta no quarteirão, é um sonho impossível. Para o médico, para o clínico geral, que o senhor citou também, né? Antes do cardiologista, é importante observar as queixas do paciente para fazer um diagnóstico fechado de insuficiência cardíaca. Perfeito. O diagnóstico de insuficiência cardíaca ele é clínico. É conversa e exame físico. Alguns dados são fundamentais que o paciente traz para a gente, para você poder diferenciar qual é o tipo de falta de ar. Então, quem tem a insuficiência cardíaca, em geral, fala, doutor, eu me canso quando eu deito. Quando eu deito, eu não consigo mais, eu preciso de 2 ou 3 travesseiros e, ultimamente, eu estou dormindo sentado numa poltrona. Por quê? Porque quando o paciente deita, o líquido do pulmão, pela gravidade, se esparrama, ele não consegue ficar deitado, ele começa a tossir. Então, uma dica para o clínico, tosse seca ao deitar. Pergunte para o seu paciente, quando a senhora deita, a senhora tosse? Nossa, doutor, eu fico tossindo, tosse seca toda hora e eu estou dormindo. Aí o marido fala, ela está dormindo há 30 dias sentada na poltrona, Flávio. Essa é uma característica clássica da insuficiência cardíaca. A tosse seca ao deitar. Sim. Olha só que interessante. São sintomas que se misturam com um universo de outros sintomas. Estão falando de tosse seca, mas nós estamos falando também, o tema principal é insuficiência cardíaca. Olha como é importante essa observação, né, do nosso organismo, né, doutor? Quem é que vai saber disso? É o paciente. O médico não está o tempo inteiro ali, né, doutor? Essa é uma dica. Outra coisa que acontece, Fernando, para a gente diferenciar o inchaço
o inchaço das pernas, né? O paciente, ele se incomoda muito com o inchaço das pernas, porque, é claro, você vai calçar um sapato, você vai colocar um chinelo, e você vê que o seu tornozelo, ele tá grande. No caso da insuficiência cardíaca, esse inchaço, em geral, ele é igual nos dois membros. Diferente de uma trombose de perna, que você tem o inchaço no local da trombose, então ele pode ser assimétrico. Na insuficiência cardíaca, o inchaço em geral acontece nas duas pernas, nos dois tornozelos e geralmente é indolor. Você não tem dor quando aperta e você também não tem sinais de inflamação, ou seja, ele não fica vermelho, ele não fica doloroso. Então a gente chama isso de inchaço frio, entre aspas, né? Isso acontece bastante. Outra queixa dos pacientes que são mais observadores é em relação às veias do pescoço, Fernando. Isso é engraçado de notar. E o paciente, ele fala pra gente: Flávio, tem alguma coisa batendo aqui. Quando você deita o paciente para fazer o exame físico e coloca o paciente em 45 graus, a gente vê que a veia jugular aqui, a veia do pescoço, ela está engurgitada. E isso é um sinal de que o coração está trabalhando sob altas pressões. E você ensina a família a ver isso, que pode ser um sinal de descompensação. Então fala: olha, deite seu marido a 45 graus e olha a veia do pescoço dele. Se a veia do pescoço estiver endurecida, muito provavelmente ele está retendo líquido. Então são sinais que no consultório facilitam a gente demais. Interessante. Se fizer um ultrassom da carótida, vai também mostrar alguma coisa? Da carótida não, porque a veia jugular ela fica ao lado. A veia ela fica muito distendida. A carótida ela pode ter problemas, mas aí são relacionados mais às placas de gordura, né? As veias elas acabam inchando, a veia jugular ela incha, por quê? Porque o coração não consegue absorver, né, receber esse líquido que está vindo da cabeça. E aí ela precisa se dilatar para passar mais sangue. Que interessante. Uma vez que o paciente perceba tudo isso, tem alguns exames que ele vai precisar fazer sempre para controlar? Sim. Fundamental. O eletrocardiograma, ele mostra para a gente como é que está a condução elétrica do coração, né? Que são os estímulos que mandam o coração contrair. Então, a parte elétrica tem que ser avaliada. A gente também consegue detectar se o paciente futuramente vai precisar de um marca-passo ou de alguma terapia desse grau. O ecocardiograma, como a gente mostrou, é fundamental porque ele mostra como é que o coração está contraindo, como é que o coração está relaxando e dá pistas para a gente sobre as causas da insuficiência cardíaca, da dilatação cardíaca. Mas é fundamental, além disso, a gente avaliar os outros órgãos. Como é que os outros órgãos estão funcionando, Fernando? Como é que é a função renal do meu paciente? Se o rim do meu paciente continua filtrando bem ou ele está recebendo pouco sangue? Como é que está o fígado do meu paciente? Será que o fígado também está muito inchado? Quando a gente fala isso, o paciente se assusta e fala: olha, o fígado também está sofrendo efeitos do coração. Porque o fígado não consegue mandar o sangue dele para cima e ele está inchado, está aumentado. É por isso que os pacientes têm muita dor. Quando a gente aperta o lado direito do abdômen, quando eles têm insuficiência cardíaca, porque o fígado está grande. E a gente cansa de ver confusões diagnósticas com vesícula, por exemplo. O paciente tem um quadro de agudo de dor, ele entra lá, às vezes tem náusea, tem vontade de vomitar também, e o diagnóstico, não, é a vesícula. Na verdade, é insuficiência cardíaca. O fígado está aumentado. Que interessante. Avaliar a tireoide do meu paciente, que está intimamente ligado, né, os hormônios da tireoide fazem o organismo funcionar, estão intimamente ligados à função cardíaca. Avaliar se o meu paciente tem anemia, tem glóbulos vermelhos baixos, porque isso também é uma causa de piora da insuficiência cardíaca. Então, isso tudo é fundamental, porque a insuficiência cardíaca ela é uma síndrome, ela acaba afetando basicamente todos os órgãos em diferentes graus. Porque o sangue precisa, né, fazer o seu trabalho nos órgãos do corpo inteiro, né, literalmente da cabeça aos pés. E aí, quando a gente fala também desse monitoramento tão importante, essa tomada, né, de consciência do paciente, protagonizando o processo, né, de autocuidado, a gente tem aplicativos, né? Gostamos muito de falar do ELF, né, que vai dar essa dimensão de um todo, né, dimensão aproximada de um todo, com pressão arterial, cuidado com a atividade física, uma série de outros controles. Isso vai ajudar o cardiologista, né, doutor? Vai, Fernando. E eu acho que a insuficiência cardíaca é uma doença que casa muito bem com a ideia e com a aplicabilidade do ELF. Por quê? Porque na insuficiência cardíaca a gente tem parâmetros muito exatos de controle. Então eu tenho metas.
por exemplo, a frequência cardíaca, o batimento cardíaco do paciente. Vou lá, tem uns 70 batimentos por minuto. Essa é uma meta terapêutica. Então, manter o paciente com a frequência cardíaca abaixo de 70 é um alvo terapêutico. Eu também consigo dizer que esse paciente está otimizado do ponto de vista de tratamento. Pressão arterial, em geral, pressões arteriais abaixo de 13/8. E uma coisa muito interessante que eu monitoro na insuficiência cardíaca é o peso. Muitos pacientes dizem, doutor, mas eu não ganhei massa muscular em 3 dias. 3 dias o paciente ganha 4 quilos. Ele não ganhou massa muscular nem gordura, ele ganhou líquido. Então ele está retendo líquido. Quando ele retém líquido, ele fica mais inchado nas pernas, no abdômen, no pulmão, ele cansa mais, tem mais falta de ar. Então a manutenção do peso diário, a gente sempre orienta o paciente, faça uma medida de peso diário, porque isso é um controle da sua terapia. Tem um horário específico? A gente sempre orienta que o paciente se pese em jejum quando acorda. Então essa é uma métrica que a gente usa. E o ELF, ele vai dar para o clínico e para o paciente, principalmente para o paciente, essa autogestão da doença, esse autocuidado. O tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca, ele é polipílula, que a gente diz hoje, né? São vários fármacos que melhoram o prognóstico. Então, esse grau de acuidade que o aplicativo traz, de comprometimento, de adesão, de aderência, é fundamental para que o paciente se mantenha bem. Exatamente. E quando a gente fala de insuficiência cardíaca, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, a gente, lógico, vai encontrar convergência com a necessidade dos medicamentos estarem adequados ali, né? A adesão aos medicamentos também, né, doutor? Sem dúvida. Em linhas gerais, Fernando, a gente tem alguns grupos de medicações, a gente não vai detalhar, não é o escopo aqui, mas existem medicamentos que são diuréticos, ou seja, que ajudam a retirar o líquido em excesso do organismo. Existem aqueles medicamentos que são dilatadores das artérias, né? Imagina o coração uma bomba, eu dilato o cano que está à frente, é mais fácil para que a bomba ejete. Existem aqueles medicamentos que controlam a frequência cardíaca, porque o controle dos batimentos cardíacos é fundamental. Eu preciso ter os batimentos controlados para que o coração tenha uma contração mais efetiva. Existem aquelas medicações que agem também protegendo o coração. São aquelas que também são utilizadas para diabetes, que também são utilizadas para doença renal crônica, que fazem a proteção, digamos assim, metabólica do coração. Fazem com que as células do coração utilizem a sua energia de maneira mais adequada. E com o conjunto desses fármacos hoje, dessas medicações, a gente consegue controlar sintomas, a gente consegue reduzir o risco de uma arritmia grave, que pode levar a uma morte súbita cardíaca, e a gente consegue prolongar os anos de vida desse paciente com qualidade. Isso é muito importante. A gente está vendo aqui nesse episódio que a gente precisa prestar atenção nesses sintomas, não subestimar esses sintomas, achar que isso é coisa da idade, né? É da idade mesmo, esse cansaço, ou até mesmo uma tosse ao dormir, ao deitar, como a gente está vendo aqui. Não é normal. Não vamos normalizar os sintomas, né, doutor? Não. A gente tem esse hábito. E quando a gente coloca em termos de comparação, Fernando, a gente sempre faz a comparação da insuficiência cardíaca com as neoplasias, com o câncer, né? E hoje a gente vê na nossa sociedade, se o paciente tiver, por exemplo, um diagnóstico de um câncer de próstata, não, longe de mim desvalorizar o diagnóstico, câncer de próstata tem que ser identificado e ele tem as suas condições de gravidade, mas você vai procurar o urologista rapidamente, a família toda, ela fica em torno, olha, meu avô, meu pai está com câncer de próstata, a gente precisa do melhor tratamento possível, se tiver uma quimioterapia para fazer uma radioterapia, vamos atrás do que é melhor. Na insuficiência cardíaca, invariavelmente, a gente não tem esse tipo de preocupação, de cuidado, né? Porque é um tratamento farmacológico, é um tratamento crônico, é um tratamento de mudança de estilo de vida, ele envolve, e às vezes a própria família e o próprio paciente, nós como comunidade científica e nós também como sociedade, a gente não está tendo muitas vitórias em colocar para a sociedade a gravidade da insuficiência cardíaca. Então, projetos como esse, eles trazem prestam um serviço fantástico. Porque o paciente fala, mas eu só deixei de tomar essa noite o remédio. Eu só não caminhei nas últimas 3 semanas, porque estava muito quente, 63 graus aqui no Rio de Janeiro. Então,
essas coisas na insuficiência cardíaca têm que ser passadas com leveza, mas com seriedade. Exatamente. E também importante dizer que as questões genéticas, na minha família todo mundo tem isso mesmo e tal. Bom, isso aí não é desculpa, porque a informação genética, a questão genética, ela é só uma informação, ela não é uma condenação. Então, é preciso entender, se informar, mas também agir. Virar essa chavinha que só roda do lado de dentro, né, doutor? Perfeito. Hoje a gente tem várias bandeirinhas vermelhas, que eu costumo dizer. Então, bom, eu tenho um fator genético que me predispõe a um infarto, que é o colesterol alto. Eu tenho uma bandeira vermelha. Eu não vou, a minha vida não vai acabar por conta disso, mas eu tenho que me atentar para isso. Eu descobri um gene de uma doença cardíaca de um paciente específico. É uma bandeira vermelha, é um sinal de que a gente precisa ter uma vida mais regrada para que possamos aproveitá-lo e sermos mais longevos. A gente às vezes confunde, poxa, mas às vezes eu faço um diagnóstico genético de um paciente que não tem a patologia. Será que a gente não está fazendo uma medicina preventiva em demasia? Eu sempre me pergunto isso, mas eu acho que não. Eu acho que se a gente tiver identificação de possíveis predisposições a patologias e soubermos tratar nesse binômio paciente e sistemas de saúde, a gente consegue ser mais efetivo. Não existem grandes segredos. Dormir bem, ter bons relacionamentos, bons amigos, amores e relacionamentos saudáveis, alimentação colorida no prato, né? Diferença de variedade de frutas, verduras, legumes, atividade física, passos a mais na vida. Estamos falando de prevenção de várias doenças, né, doutor? É interessante que a insuficiência cardíaca traz, para quem trabalha com isso especificamente, Fernando, várias histórias que são muito encantadoras sobre o que você falou. Ter bons amores, ter bons hábitos. Quem passa por um diagnóstico de insuficiência cardíaca e é internado e tem limitações, quando ele se trata, sai do hospital, ele começa a valorizar a vida de uma maneira diferente. Então é muito interessante a gente perceber isso. Então, o apego que o médico que trata a insuficiência cardíaca tem com os pacientes e com os familiares, ele é muito interessante. Por quê? Porque o paciente se descobre num cenário em que ele não conseguia dar 3 passos e, de repente, ele é produtivo de novo para a sociedade, para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. Isso é muito bonito de ver. O coração é maleável, o coração é adaptável, né, doutor? Então, doutor, com relação a essa mudança de hábitos, a gente está entendendo que isso é muito importante, mas a alimentação também é preciso ser considerada, né? Sem dúvida, Fernando. E é interessante a gente pontuar aqui. A gente tem a alimentação saudável que evita a insuficiência cardíaca de ocorrer, que é o que a gente sempre preconiza, né? Você comentou ali, né, o prato colorido. Então, realmente, a dieta mediterrânea hoje, na doença cardiovascular, ela é tida como a dieta mais qualificada para prevenção. Leguminosas, grãos, hidratação ao extremo, evitar uma grande quantidade de carboidratos e gorduras, né? A gente tem a dieta preventiva. Mas a gente tem também os cuidados a partir do momento que o paciente tem a insuficiência cardíaca instituída, um tipo de dieta que vai ajudá-lo a controlar a sua doença. E a gente sempre aprendeu que na insuficiência cardíaca, a dieta hipossódica, ela auxilia. Porque quanto mais sódio, quanto mais sal o paciente com insuficiência cardíaca consome, maior é o risco dele inchar. Então, a quantidade de líquido também para o paciente que tem insuficiência cardíaca, ela é um pouco controversa. A gente sempre fala, beba 3 litros de líquido, proteja os seus rins. No paciente que tem insuficiência cardíaca, isso também não é verdade. Eu tenho que ter um controle hídrico para esse paciente. Então é muito interessante, o paciente chega, nossa doutor, mas você falou para minha mãe na outra consulta que ela tem que tomar muito líquido. Falei, ora bola, essa sua mãe não é portadora de insuficiência cardíaca. Você é. Então a dieta hipossódica e a restrição hídrica, que a gente chama de restrição hidrossalina, também faz parte do controle dos sintomas da insuficiência cardíaca. Informação, remedinho precioso que a gente tem sempre por aqui nos nossos podcasts. Queria agradecer muito, doutor Flávio. Muito obrigado pela participação. Esse mês de julho não é à toa que a gente escolheu para ter o senhor aqui, porque é uma data muito importante que temos
nesse mês, né? Exato, o dia 9 de julho foi escolhido como o Dia Nacional de Combate à Insuficiência Cardíaca por ser o nascimento de Carlos Chagas, né? Dia 9 de julho, nascimento de Carlos Chagas. Mineiro de Oliveira. A Oliveira está ali nas margens da Fernão Dias, né? Na estrada que liga Belo Horizonte a São Paulo. Oliveira, talvez um dos grandes cientistas da história do Brasil, pesquisadores, enfim, um cara à frente do seu tempo, Carlos Chagas. Né? Sem dúvida, ele foi um dos únicos autores, cientistas, que descreveram a doença do seu vetor causador, né? Então ele consegue desenvolver o barbeiro, ele consegue descobrir o agente e ele consegue descrever o ciclo da doença. O ciclo da doença de Chagas, né? Tanto no coração, quanto no estômago, quanto no esôfago e no intestino. Maravilha. Um cientista da maior qualidade. Viva Carlos Chagas. Viva. Valeu. Eu queria agradecer enormemente a sua gentileza aqui, doutor. Muito obrigado por colaborar nesse episódio. Acho que a gente tem aqui informações riquíssimas e vão contribuir muito para a qualidade de vida, não só do paciente, mas de toda essa rede de apoio, né? Isso é muito bacana, doutor. Muito obrigado. Muito agradecido pela oportunidade de estar aqui com você. É um privilégio e trazendo informação de alta qualidade para a população sobre essa patologia. Foi um prazer e uma oportunidade gigante. Valeu, doutor Flávio. Muito obrigado. Muito obrigado também a você pela sua companhia. É importante lembrar que a gente bate bastante nessa tecla da mudança do hábito aqui no nosso videocast. E essa mudança não é só no tratamento, como também na prevenção de diversas outras doenças que a gente trata por aqui, que a gente fala sobre tudo isso aqui. Por isso, eu quero sempre aproveitar nesses episódios que agora, no mês de julho, te lembrar que metade do ano já foi. Metade do ano não volta mais. Mas ainda tem mais uma outra metade inteira. A vida continua sendo todo dia. A gente sabe da correria, da rotina, mas a gente sabe que é importante colocar a sua saúde em primeiro lugar, buscar uma atividade física. Existe uma atividade física que cabe exatamente dentro das suas possibilidades, vai te dar prazer, vai te dar mais qualidade de vida. Encontre uma frequência com essa atividade física. Busque também uma nutricionista, mude de vez os seus hábitos alimentares, faça trocas saudáveis, sempre dá tempo de cuidar de você, porque afinal de contas, metade do ano ainda vai começar. Aproveite também para compartilhar com seus amigos, seus familiares, o episódio de hoje, as informações de hoje. Importantíssimo também o like, troféu joinha para esse episódio. E a gente quer saber também o que você achou. Deixe aí os seus comentários. Continue acompanhando a gente aqui pelo Instagram, @semprecuidando_Servier. Lá você encontra os conteúdos diários para te auxiliar a lidar com a hipertensão, diabetes, angina, doença venosa crônica e insuficiência cardíaca. Ficamos por aqui, mas voltamos por aqui também. Até a próxima. Saúde!